Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso programa. Eu sou Vânia Amaro, essa é a Hora do Esporte ND Rainha e esse é o nosso canal de esportes, cultura e entretenimento. O primeiro quadro do nosso programa chama-se Quem é? Vocês terão que descobrir que professor ou funcionário do Colégio Notre Dame, Rainha dos Apóstolos, aparecem nessas fotos quando crianças ou bebês. Boa sorte! E agora a nossa primeira foto. Será que vocês vão descobrir quem é esse funcionário do nosso colégio? E aí, foi fácil? Foi difícil? Vamos para a segunda foto então? E essa próxima agora, hein? Será que vocês vão descobrir? Essa próxima acho que vai estar mais fácil, hein? Vamos ver então se a gente consegue descobrir? E essa próxima foto? Tá fácil, hein? Olha bem. E esse bebezinho cuti-cuti? Qual funcionário vocês acham que é, hein? E essa coisa mais fofa? Eu quero ver vocês acertarem. O próximo funcionário. Quem vocês acham que é? Esse tá mais fácil, tá maiorzinho. Eu acho que vai ser mais fácil, hein? Vamos lá. Quando é bebezinho, quando é maiorzinho. E essa próxima foto? Vamos ver quem adivinha? E chegamos na nossa última foto. Foi fácil, foi difícil? Então tenta descobrir quem é essa última aqui, hein? Agora que vocês já viram todas as nossas fotos, deixa aqui embaixo nos comentários o palpite de cada um. Boa sorte! Fala galera ND, professor Leandro na área, tudo bem? No segundo programa, colocamos 6 gols para vocês elegerem o mais bonito. E o mais votado foi do Neymar na época do Santos contra o Flamengo. Beleza? Valeu, se cuidem, grande abraço, fiquem com Deus. Valeu! No quadro Decifrando, colocamos o atleta Hazard. Atualmente joga no Real Madrid e da seleção belga. Vamos ver quais alunos acertaram? Bora lá? Os alunos foram Gian Barbeiro, Giovanni Borim, Pedro Marra, Cauã, Tarek, Nicolas, Dugolin, João Pedro Fontes e Rafael Morelli. Obrigado a todos os participantes e os alunos que acertaram, meus parabéns. Show de bola, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, grande abraço, se cuidem e fica com Deus. Valeu! Agora iremos apresentar o quadro Momento Inesquecível, contado pelos nossos alunos, um jogo marcante jogando pelo Rainha. E aí, beleza? Meu nome é Bruno, pra quem não sabe. E a proposta desse vídeo aqui é falar sobre momentos mais marcantes que aconteceu comigo jogando no Rainha. Então, o primeiro deles foi há 2 anos atrás, lá no Glória, que era a final da liga. Eu tava no segundo ano ainda. E aí a gente começou ganhando de 1-0. Os caras virou pra 2-1. E aí depois teve um bate-rebate dentro da nossa área. E a bola sobrou pra mim no canto direito da quadra. Aí eu só ouvi o professor gritando, vai pra cima, cabeça, que ele me chama de cabeça, né? Aí tinha um cara na minha frente assim, quase na meia quadra assim. Aí eu dei uma pedalada, joguei a bola pra frente, limpei o cara. E aí eu dei mais uma passada pra frente e depois dei uma bica assim, cruzada, a bola entrou na gaveta. Aí ficou 2-2, e aí depois não lembro quem fez o último gol. Ganhamos aquele jogo de 3-2 e fomos campeão. E o outro momento no fute foi ano passado, que era fase de grupos ainda, primeiro grupo ainda da liga, que só o primeiro passava pra ouro. E aí quem ganhasse aquele jogo passava. A gente jogou contra o Rosário na casa deles, também fora de casa, né? E aí começamos ganhando de 2-0 o jogo, 2-0. Eu fiz o primeiro e o Dida fez o segundo. E aí os caras empatou 2-2 e depois viraram 3-2. Aí depois no último tempo fomos com tudo pra cima, tudo. Aí quase acabando o jogo, o meu irmão era um escanteio nosso. O meu irmão viu eu no segundo pau ali
Ele tentou cruzar na primeira, ele deu um dedão pro meio da área ali, aí o zagueiro tirou. Aí foi outro escanteio, no mesmo lugar. Aí ele fez a mesma coisa, a bola passou, eu nem fiz esforço, eu tava com o pé assim só, a bola bateu no meu pé e entrou. Faltando 7 segundos para acabar o jogo. A gente empatou e classificamos em primeiro por saldo de gols. E um outro esporte que eu sempre joguei bastante também foi basquete. Só que no basquete eu era mais marcador, né? Então não tem muito lance de tipo cesta no último segundo, pá. Sempre fui o cara que não deixava o outro time jogar. Só que teve não um momento meu, mas do time, que foi ano passado também, no último jogo da liga, na final, contra o Etapa. Que no começo estava equilibrado. No segundo quarto a gente ficou perdendo de 18 pontos. Eu nem lembro quem que tava o time inteiro assim, eu só sei que do terceiro pro quarto a gente começou a marcar individual os caras. Aí cê é louco, a gente começou a virada. No último quarto, acho que faltavam uns 10 pontos ainda. Não, minto, no terceiro eles continuaram com a distância, a gente chegava e eles abriam de novo. Aí no último quarto que a gente conseguiu virar o jogo, cê é louco, foi muito da hora aquele jogo. Todo mundo marcando, correndo que nem louco. No final foi muita gritaria, muita comemoração e valeu a pena. E foi demais, cê é louco. Falou. Para apresentarmos o nosso entrevistado de hoje do quadro Conhecendo Melhor, vou fazer uso dessas palavras de Milton Nascimento. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Abrir o peito, a força, numa procura por descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Vem pra cá, Borbinha. Boa entrevista. A gravação já começou, então já começar já. Então, boa noite, galera Notre Dame Rainha. Estamos aqui inaugurando o quadro Conhecendo Melhor. Então, hoje temos como convidado o nosso professor Marcelo Borba e nossos queridos estudantes representando o Grêmio Estudantil, Rian e Júlia. Então, antes de começar, Borba, muito obrigado. Sinta-se privilegiado por ser o primeiro professor convidado, tá? Então, com muito carinho, convidamos você para ser o primeiro, ok? Eu agradeço imensamente o convite. Desde que a Vaninha me falou, eu já fiquei extremamente contente e lisonjeado, né? Imagina. Muito feliz mesmo. Então, vamos dar início à nossa entrevista aqui, nosso bate-bola. Nome completo. Bom, me chamo Marcelo Diógenes Borba. Marcelo Diógenes Borba. E seu apelido? Tem algum apelido? Durante as minhas aulas, eu sempre fui conhecido como professor Diógenes, né? Professor Diógenes, porque sempre na escola tinha mais Marcelo, tinha muito Marcelo, então me chamavam por Diógenes. O que eu gostava, porque Diógenes é um filósofo, inclusive, que eu gosto bastante, e aí eu simpatizei bastante com Diógenes. Mas no Rainha começaram a me chamar de Borba e ficou Borba. E aí todos me conhecem por Borba, né? Que eu também gosto. Se pudesse escolher algum, qual que você escolheria? Diógenes ou Borba? Eu gosto bastante do Diógenes, mas eu sinto... O que eu sinto? A diferença é que lá nas outras escolas, o Diógenes era muito, digamos assim, profissional. E aqui no Rainha eu sinto um Borba mais carinhoso, sabe? Mais afetivo. Então eu gosto bastante do Borba aqui. Agora, Leandro, dá sequência aí. Boa noite, Borba, tudo bem? Boa noite, Leandrão. Bem, graças a Deus. Borbinha, para a gente iniciar, qual a sua formação acadêmica? Bom, eu sou formado em filosofia. Tá. Eu sou formado em filosofia e sou licenciado também em sociologia e sou especialista no ensino de filosofia. Depois que me formei, eu fiz 2 anos e meio na Federal de São Carlos para me tornar especialista no ensino de filosofia, né? A minha formação principal, primeira, é filosofia. Sociologia foi um acréscimo que eu fiz, né? Legal. E você sempre foi professor? Conta para nós aí. Então, qual foi as outras profissões aí que de bombril, mil e uma utilidades? Então, o que acontece? Isso é um fato até interessante, porque eu sempre gostei de filosofia, então
trabalhava com vendas e ficava, digamos assim, lendo bastante coisa sobre filosofia, mas nunca tinha pensado em estudar filosofia. Entendi. E aí eu fiz filosofia tardiamente. Eu acho que eu entrei na faculdade, acho que com 33 anos, eu acho. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, vou fazer filosofia por hobby. E aí eu comecei a estudar na faculdade, só que no primeiro ano, assim, na hora que estava terminando o primeiro ano, eu fiquei tão encantado com aquela filosofia, que aí eu peguei e falei assim, cara, que bobeira, eu achava que filosofia se fazia por hobby. E aí eu descobri que filosofia não é algo por hobby, não é algo pessoal, não é algo doméstico. Filosofia é aquilo que o Sócrates falava, é para praça, sabe? É para rua, é para passar para alguém. E aí eu falei assim, onde que eu vou fazer isso? Eu falei, só tem um lugar, sala de aula. Desde então eu comecei a dar aula e aí eu sou extremamente apaixonado, eu respiro filosofia, eu transpiro filosofia. Tudo que se eu tiver que ensinar matemática, vai ser filosoficamente. Se eu tiver que ensinar português, vai ser filosoficamente. E assim por diante. Aí eu me encantei, desde então eu estou aí. Pô, que legal, bro. Acabei abandonando vendas e fiquei só com a sala de aula mesmo. Mas fez a escolha certa. E não querendo te chamar de velho, pelo contrário. Com quantos anos você começou a dar aula? Cara, eu comecei a dar aula em 2011. Foi 2011 que eu comecei a dar aula. Tardiamente mesmo. Eu acho que eu terminei em 2010, em 2011 eu já comecei a dar aula já. E hoje eu já estou aí, já passei dos 40, apesar de não parecer. Não aparenta. Não aparenta. Obrigado, Barbinha. Opa. Júlia, a palavra está com você agora. Oi, gente, boa noite, professor. Eu acho que prepararam umas perguntas mais polêmicas para mim, eu não entendi, mas vamos lá. Eu quero saber qual é o seu estado civil atual. Então, atualmente eu sou solteiro. Quer dizer, não existe solteiro depois que você casou, né? Depois que você casou, não existe mais solteiro. Então, eu sou separado. Separado, não estou namorando. Estou na pista e vamos ver o que rola aí, né? Eita, entendi. Então, você comentou sobre o seu casamento e você casou cedo, né? Quantos anos você tinha? Verdade. Eu casei com 22 anos. Foi um dos melhores dias assim, da minha vida, foi meu casamento. Porque, graças a Deus, também foi muito bom. Mesmo o período que eu passei casado, foi muito bom. E mesmo separado, inclusive a minha ex está aqui em casa hoje. A gente é muito próximo mesmo. Então, ela está sempre daqui e a gente separou, assim, de casa, assim, basicamente. Mas é uma grande amiga minha. Entendi. Então foi uma experiência muito boa para você. Muito boa. E, inclusive, às vezes a gente brinca assim, falar de casamento, né? Ser casado contra quem? Mas é só uma brincadeira mesmo. Porque eu posso falar, pode casar porque é muito bom, é gostoso. Eu casei com 22 anos, então fiquei pelo menos 16 anos casado. Tanto que eu tenho 3 filhos com essa mesma pessoa, né? Então você tem 3 filhos. E quantos anos você tinha quando você teve o seu primeiro filho? 23 anos nasceu a minha primeira filha. Que é a Mariana, que hoje está com 21. Na semana que vem agora o Léo faz 19 e o Giovanni faz 16. O tempo passa. Rian, a palavra está com o senhor agora. Vamos lá, Rian. Boa noite, Borba, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Então aí puxando, deixaram umas perguntas pra mim mais pro lado familiar, assim. Então eu queria saber que tipo de pai você é, tipo assim, uma junção de pai e mãe, como que você se considera, assim? Olha, é que aqui, tanto os meus filhos sabem que apesar de eles estarem comigo, a mãe está ali sempre, está sempre presente. Eu não sou, digamos assim, a pessoa mais carinhosa do mundo, mais afetuosa, mas em casa, por exemplo, eu tento demonstrar isso pelos cuidados que eu tenho com eles. Então eu faço desde deixar a saladinha deles pronta, o almoço deles pronto, a roupinha dobradinha. Eu tento cuidar deles e tento demonstrar esse cuidado com eles. Não sou aquele pai chato, sabe? Eu penso que eu até sou liberal demais, porque eu costumo brigar com eles aqui, que eles me ajudam muito com o serviço da casa. Então é casa que basicamente tem
a minha filha chegou ontem, né? Então eu falo que aqui a casa basicamente fica 3 homens morando, então você imagina, assim, não é uma casa tão bem organizadinha, assim, né? E aí às vezes a gente queria mais briga por conta de eu querer mais ajuda deles. Mas no geral, eu faço as coisas por eles e eles são parceiros também. Entendi. Então você comentou assim das suas atividades de casa, tá? Você passa, cozinha. E aí eu queria saber qual que é a sua especialidade culinária, assim, por exemplo. Olha, se tem uma parte da casa que eu mais gosto é a cozinha. Eu adoro a cozinha, eu adoro potes. Então, se vai me dar potes, eu adoro. Em casa, sempre quem brigava para trocar as coisas da cozinha era eu. Queria trocar o fogão, queria trocar o armário. Aí eu tive que mexer aqui na cozinha, aqui, eu peguei assim, já vou dar um jeito de levantar essa pia, eu não quero essa pia pequena, quero uma pia de 2 metros, já coloquei uma pia de 2 metros, já levantei. Eu gosto muito da parte da cozinha e gosto muito de cozinhar, mas eu não faço, cozinhar é o básico assim mesmo, sabe? Não faço nada muito mirabolante, mas eu gosto muito de fazer mesmo, desde o seu arroz, o feijãozinho, se eu descer uma saladinha de um molhozinho refogado de cabotiá. Não sei se vocês conhecem cabotiá, tá? Lá em Goiânia a gente fala cabotiá. É abóbora, né? A abóbora com carne seca, fazer um baião, que é arroz com carne de sol, adoro. Eu gosto muito da parte da cozinha. Então, aí você comentou que da sua parte preferida, então, que é a cozinha. E qual que você acha que é a parte, assim, a pior atividade de casa, assim, que você tem que fazer? Olha, o que mais me dá preguiça de fazer, que mais me dá desânimo de fazer é lavar banheiro, entendeu? A parte que eu menos gosto, assim, é a parte de lavar banheiro, de lavar box, de lavar azulejo. Isso me dá uma preguiça tremenda, mas a gente faz, mas não é aquela parte que a gente gosta. Quando eu estou arrumando, por exemplo, a cozinha, é uma parte que eu gosto de fazer. Então eu estou sempre arrumando alguma coisa, organizando alguma coisa. Agora a parte dos quartos e a parte de banheiro é a parte que normalmente, se você for no meu quarto agora, é capaz que a cama deve ter lá umas 15 roupas jogadas em cima, que tá para guardar, e às vezes eu não tenho pique para guardar elas como eu gostaria de guardar, então eu pego e faço assim, jogo no guarda-roupa e fecho o guarda-roupa. E aí fica arrumadinho. É só não abrir o guarda-roupa, o resto tá arrumadinho. Agora, a Ju, faz a sua pergunta, a Ju me pediu uma pergunta para fazer, faz aí, depois eu faço as minhas, Ju. Professor, eu gosto muito de você sabe, né? Isso aqui não tem nada a ver com, né, relação aluno e professor. Então, eu tenho uma pergunta que muitas pessoas fazem cotidianamente. A gente quer saber, Barua, você fez bariátrica? Não. Eu não fiz, inclusive, eu tenho um antes e um depois assim, na minha vida também, que foi depois que eu perdi tanto peso, né? Porque eu ainda cheguei no Rainha, acho que eu estava pesando uns 101, mais ou menos, mas eu cheguei a 112. E o que eu fiz foi o jejum intermitente. Só que eu me adaptei tão bem com ele que eu cheguei a fazer 48 horas, assim, sem comer nada. E aí, o médico que eu acompanhei ainda falou assim que eu poderia, uma vez por ano, tentar fazer o de 3 dias. E eu fazia mesmo indo na academia. Então, eu fiquei muito animado com aquilo. Então, num prazo de quase um ano assim, eu devo ter eliminado uns 30 quilos. E foi muito rápido o processo. Foi tão rápido que, às vezes, hoje eu vejo fotos do período que eu perdi peso. Realmente, eu fiquei com um aspecto assim, parecia... Tinha gente que falava que era a dieta do crack, brincando, mas foi só o jejum intermitente mesmo que eu fiz. Muito bom. Eu sou prova disso. Eu acompanhei Borbinha e ele sempre falava disso. Eu falava, como você consegue 48 horas sem comer? Coisa, pra mim, inacreditável. Pra ele é fácil, ele que cozinha, se ele não quiser comer, ele não cozinha, pronto, 48 horas, tá fácil. Tem aquela questão de adaptação também, né? Porque tem muita gente que às vezes não se adapta a fazer isso daí, começa a passar mal, tem que se adaptar. Eu lembro que no começo eu ficava assim, porque a gente tem um termo que a gente usa no jejum intermitente, que é assim, abrir e fechar a janela. Você fecha a janela, quando você começa a escova o dente, você vai tomar no máximo chá ou café sem açúcar. Mas eu lembro que nos primeiros meses, assim, a hora que eu começava, que eu abria a janela para comer, parece que eu comia até a cadeira que estava do lado, assim, sabe? Parece que começa a desenvolver uma compulsão, assim, eu fiquei meio preocupado na época. Mas depois foi só um período que eu comia até para depois fechar a janela. Passei, acho que uns 6 meses fazendo uma refeição só por dia.
Eu sou prova disso. Eu vi ele emagrecendo, falava, Borba, como você está emagrecendo? E a gente conversava muito sobre isso. A gente é muito amiga, a gente conversou bastante sobre isso. Barbinha, agora vamos por um outro enfoque na nossa entrevista. Quando Jesus diz ideologia, eu quero uma para viver, eu penso, filosofia, eu quero uma para viver. Borba, qual é a sua filosofia de vida? Vaninha, a minha filosofia de vida é buscar, digamos assim, buscar o autoconhecimento, né? Por que eu digo isso? Porque eu sempre me vejo como uma pessoa em constante crise. E eu sinto que a filosofia, nesse sentido, me ajuda a tentar... Por isso que, vocês sabem, tem aqui tatuado a interrogação aqui e aqui, porque eu sinto que o mundo é tão cercado de certezas, sabe? A gente muitas vezes tem certeza, baseado em opinião, às vezes, tem tantas certezas com relação ao que a gente sente, certeza com relação ao que a gente acha que o outro sente, o que a gente acha que é o bom pra gente, o que a gente acha que é o bom. E eu sinto que a minha filosofia é aquela que vai tentar, e no caso é tentar, né? Me ajudar a equilibrar um pouco essas certezas que a vida nos apresenta sempre, né? E é algo apaixonante, assim, porque eu sei que o momento de crise é um momento muito bom. Você estar em crise é um período bom para você se conhecer e fazer escolhas melhores, mas é também um risco, porque você ter questionamento e ter perguntas, ter dúvidas, é super sadio, mas você também ter muitas ou só ter dúvidas também é muito perigoso. Então, a minha filosofia é aquela que vai tentar equilibrar um pouco entre essas certezas e esses questionamentos que o mundo tem, porque o mundo, vamos combinar, o mundo não é fácil. Eu tô aqui sem a câmera, minha câmera tá desligada, é porque você ofusca todo mundo, assim, com seu brilho. Sei lá, meu notebook, ele é temperamental, ele some, aparece a câmera, mas vamos sem câmera. Vamos para outra pergunta. Borba, você vai sair para tomar um cafezinho. Aí eu quero que você escolha 2 pensadores para ir junto bater uma resenha, tomar aquele cafezinho, fazer aquela resenha com você, tá? E quero saber por que esses 2 pensadores, por favor. Olha, o primeiro pensador que eu sou fascinado, apesar de não ter deixado nada escrito aí, não deixou nenhum livro para a gente poder ler ali, é o Sócrates. O Sócrates, para mim, é um cara fascinante porque ele foi o cara que inverteu todo o curso da filosofia. Antigamente, os filósofos estavam muito preocupados em tentar entender a realidade e explicar a realidade, né? Explicar o mundo, explicar a natureza. O Sócrates chega e inverte, fala, espera, mas e você? Quem é você? Quem é o homem? Né? Ele começa a botar todo o questionamento, volta ao questionamento todo para o homem, por isso que o período que ele inaugura é o período conhecido como período antropológico, e ele faz uma guinada. E aí ele fala assim, olha, nós temos dentro de nós o conhecimento, todos nós temos. Mas nós, sozinhos, nós não somos absolutamente nada. E aí, quando eu falo assim, eu sou socrático, é porque, assim, a vida para mim é encontro para mim é diálogo. E é no diálogo que a gente começa a conhecer, que a gente começa a se conhecer, que a gente começa a conhecer o outro. E o Sócrates foi o cara que inaugurou toda a questão do conhecimento por meio do diálogo. Então, era um cara que eu acho fascinante o período que ele inaugurou. E ele dizia, era para que o conhecimento, só é útil o conhecimento que te faz uma pessoa melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor do que o que você foi ontem. Melhor do que você é hoje, e assim por diante. E o outro pensador que eu gosto muito é o Nietzsche. O Nietzsche já é um pensador mais aqui contemporâneo. Eu gosto muito do Nietzsche, principalmente pelo pessimismo que ele traz ali com ele, aquela aspereza, aquela dureza de vida, aquele sofrimento, aquela crítica que ele faz à racionalidade humana, sabe? Que nós não adianta você achar que você levar a sua vida pensando, calculando tudo, que vai ser a melhor coisa, porque o homem é muito mais governado pelos seus instintos do que pela sua racionalidade. Se você for pensar onde que a racionalidade levou esse homem, né? Ou seja, a racionalidade não é algo tão lindo e maravilhoso assim, como o Sócrates fazia. Mas olha só como são 2 caras. O Nietzsche é um cara que, se ele encontrasse o Sócrates, ele ia socar o Sócrates. Porque ele detestava a filosofia do Sócrates, porque o Sócrates era, digamos assim, um moralista. O Sócrates falava do bem, da virtude, que o homem tem que usar a razão, que não sei o que lá. E o Nietzsche falava que tem nada, o homem tem que fazer o que tem vontade, ainda que seja errado. Por isso que o Nietzsche criticava muito o cristianismo, né? Criticava muito a filosofia socrática, porque tentava impor que o homem tinha que agir pensando no bem, pensando no coletivo. Então são 2 caras que eu gostaria de tomar um
Eu imagino o papo, eu queria ficar só de butuca lá para ouvir lá, ia ficar boiando assim, falar, nossa, como esses caras viajam. Hein? Agora tem uma outra que também acho que é legal. E como você é um cara de diálogo, Borbinha, eu imagino que você também gostaria de tomar um suquinho agora com duas pessoas que você não admira. Quem você convidaria para conhecer, para conversar, duas pessoas que você não admira e que você, por alguma razão, quisesse entrar um pouco na mente, entender um pouco essas pessoas? Você fala pessoas que... Pode ser pensador, pode ser... por exemplo, eu me imagino sentando ao lado de Adolf Hitler, assim... seria uma pessoa que eu teria muita vontade de tentar entender, porque o Rian e a Wenda sabem que é um tema que eu gosto bastante, que é o tema do nazismo, por exemplo. Tanto que eu, inclusive, terminei de assistir agora, essa semana passada, o Fotógrafo de Mauthausen, que é um filme que retrata um pouco esse período. E eu li pela segunda vez Os Bebês de Auschwitz. É impressionante como eu termino de ler aquilo, eu fico assim pensando, como pôde existir uma coisa dessa? E às vezes, no sentido de encontrar, para tentar ver o que se passa na cabeça de um ser daquele, que pregou tanto ódio, que pregou tanta eliminação de um povo, a eliminação de uma raça, assim, sabe? Porque parece ser algo que não cabe na nossa racionalidade. A gente não consegue pensar nisso. E são tantos relatos que você fica sabendo daquele período, que você fala assim, como pôde existir uma maldade tamanha dessa, né? Como pôde existir uma maldade tamanha? E perpetrada por um líder que foi escolhido e que defendeu isso. É impressionante. Eu teria vontade de tentar ver o que se passa na cabeça de um ser desse. E outra, nós dois gostaríamos de ter conversado e entendido Hitler. E uma outra pessoa que você fez? Um outro pensador que eu gostaria de conversar com ele, que é uma pessoa assim, que eu tenho algumas críticas com a visão que ele tinha, mas aí era no sentido de que eu queria entender basicamente assim, o que ele pensava, o que ele queria dizer verdadeiramente aquilo que é o Jean-Jacques Rousseau, que é um pensador que falava lá que o homem é bom e que a sociedade é que corrompe o homem. E por que que eu discordo dele frontalmente, porque para mim o homem não é bom, o homem ele não nasce bonzinho, para mim ele é mal mesmo, eu sou meio robesiano, meio pessimista nesse sentido, e aí eu queria tentar entender que bom selvagem é esse, porque alguns pontos dele eu consigo entender, mas aí a lógica dele não me desce na cabeça, porque eu fico pensando assim, mas é isso mais porque eu também tenho essa visão um pouco mais pessimista, sabe, da vida, da realidade do homem. Então eu gostaria de entender o que é que ele estava querendo dizer, um cara, por que ele é tão mal falado, por exemplo, é um cara que escreveu um tratado sobre pedagogia, mas entregou todos os filhos dele para adoção, sabe, e é um cara que ali começou a pensar ali a ideia, a crítica da propriedade privada, sabe, ele dizer que a propriedade privada seria a origem de toda a desigualdade, aí começou a nascer ali o próprio pensamento dos caras que simpatizam com o socialismo, seria a estatização dos meios de produção. É um cara que também eu gostaria de tentar entender, não é um cara que eu admiro tanto assim, mas eu gostaria de tentar entender o que ele pensava, né? Você falou um pouco dessa visão pessimista aí que você tem das coisas aí, né? Não das coisas. Você não é tão otimista. Isso vem do fato de você ser um profundo estudioso, um profundo pesquisador da essência humana? Da onde você acha que vem esse seu pessimismo? Eu acho que eu vou escandalizar você. Eu acho que vem pela minha natureza. Porque eu acho que eu não sou uma pessoa tão boa. Eu acho que eu me esforço para ser uma pessoa boa. Eu acho que eu não sou uma pessoa tão de confiança. Eu acho que eu posso ser capaz de cometer coisas que às vezes eu criticaria ou algumas pessoas. Então eu vejo que eu acabo... Sabe aquela questão que a gente sempre brinca, né? Você está medindo o outro com a sua régua, ou seja, você está medindo ele por você. Por isso que eu falei para vocês que a filosofia me ajuda, porque ela é um autoconhecimento. Então, no fundo, eu acho... Isso também é um ponto positivo, porque você acaba agindo um pouquinho com mais misericórdia com as outras pessoas. Porque você se conhece, então você acaba não, digamos assim, não sendo tão ferrenho nos seus julgamentos contra o outro, sabe?
Mas o pessimista é mais nesse sentido, de achar que as coisas estão aí, que o mundo é cruel. No geral, a gente vai, digamos assim, mais sofrer do que ser feliz. Se você pegar os momentos felizes da sua vida, você vai ver que foram poucos, e tem que ser poucos mesmo, né? Você não vai comparar. Tem um pensador que falava, mas eu não lembro quem que é agora, que falava assim, uma dor de cabeça vai durar muito mais do que um outro prazer, vai ser muito menor o prazer, e assim você dá mais valor para esses momentos prazerosos, mas são poucos os momentos prazerosos. Mas, no geral, a gente tem que administrar o caos. E, para mim, a vida é um verdadeiro caos. A gente está sempre... Nós aqui sabemos a dificuldade que a gente tem. A gente vive, a gente se diverte, mas cada um tem ali que aguentar um turbilhão de coisas, um turbilhão de sentimento, de emoção, de lidar com as pessoas, de lidar com a gente, de lidar com a nossa solidão. Então, eu penso mais ou menos assim. Mas, assim, não é uma coisa que você fala para mim, pô, que eu estou 100% certo daquilo que eu estou falando. Não, porque é aquilo que eu falei, eu estou constantemente em crise. Então, aquela música do Raul, sabe, a Metamorfose Ambulante? Amanhã eu posso estar diferente. Mas a maravilha da vida é isso, né? É você estar cada dia, pelo menos, se reconhecendo nisso, vendo essa mudança. Como diz o Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança. Eu gostei, eu não sabia dessa filosofia aí da dor de cabeça, mas eu sou obrigada a concordar. A dor de cabeça dura muito mais do que os momentos de felicidade. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Gostei. Por isso você também pode se denominar como uma pessoa socrática, porque é por meio do encontro e do diálogo que a gente começa a conhecer e ver o outro ponto de vista, né? O que é um ponto de vista, se não a visão a partir de um ponto? E é interessante que a gente começa a aprender mais, querendo ou não. Tomara que quem estiver assistindo isso consiga absorver um pouco das palavras que você falou, porque achei fantástico, como a Vânia falou, essa questão da dor de cabeça. Acho que muita gente não para pensar dessa forma. Tomara que consiga absorver pelo menos um pouco do que você falou, Borba. E é interessante, Amaury, porque quando às vezes a gente fala que a gente tem uma visão pessimista, as pessoas imaginam que é o pessimismo, esse pessimismo do senso comum, assim, sabe? Não é necessariamente, é também, mas não é só esse. É aquele pessimismo de que você sabe que, assim você acaba até dando mais valor para os momentos bons. Você acaba valorizando, querendo eternizar os momentos bons. Mas o pessimismo é no sentido de estar preparado para alguma coisa que talvez não vá sair como você quer, e no geral vai ter muita coisa na sua vida, vai ser assim. E aí eu costumo até brincar assim, peguem as empresas, as grandes empresas, quando elas vão fazer treinamento para combater incêndio, elas têm que partir do pior imaginário possível para poder fazer um efetivo treinamento, ou seja, há um grau certo de pessimismo que nos ajuda de alguma forma a trabalhar com uma certa previsibilidade, sei lá, e tentar, digamos assim, sofrer menos, né? Outra coisa que eu acho que no mundo também, mas que não quer dizer que eu esteja completamente certo, eu acho que no mundo a gente vive tentando sofrer menos. Todo mundo vive tentando sofrer menos. E tudo que a gente faz em busca de um... É que eu estou numa fase também bem existencialista, tá? Eu estou numa fase bem existencialista. A gente vai procurar sofrer menos, e aí alguns vão fazer coisas que, digamos assim, são extremamente reprováveis para sofrer menos, e outros nem tanto. Então, Borba, você já tocou nesse assunto, tenta falar de um pouco mais enxugar, vamos falar assim, da sua teoria socrática que você apoia e o porquê. Tenta dar um resumo para nós aí, por favor. Porque assim, por que eu falo do diálogo, né? O Sócrates, ele foi um cara que foi chamado de a mosca de Atenas. Ele foi um cara que foi condenado pelo que ele ensinava. Ele foi condenado a uma morte, inclusive, que era uma morte... Ele foi condenado ao suicídio, se vocês terem uma ideia. Ele foi condenado a ele mesmo se destinar na própria morte, tomando ali a cicuta, né? Tomando o veneno. E o Sócrates, a única coisa que ele fez foi encontrar com as pessoas e tentar fazer as pessoas chegarem ao autoconhecimento. E o maravilhoso é que, assim, do conhecimento do Sócrates é que, quando ele inaugura aquela frase, só sei que nada sei, é exatamente o nada como princípio de uma dúvida que pode... Eu não posso chegar para a Vânia e chegar assim, Vânia, você tem dúvida sobre física quântica? Ela vai falar assim, eu não tenho, porque eu nem sei o que é isso, física quântica. A dúvida, ela só vai surgir a partir do quê? De um pouquinho de conhecimento que você tenha.
ou seja, de um autoconhecimento. Você só pode ter dúvida de alguma coisa que você tem alguma noção, ainda que vaga. Eu não posso perguntar a você sobre astrofísica, eu acredito que talvez aqui, não sei, né? Talvez aqui o Rian saiba, que ele é extremamente inteligente, sobre astrofísica. Mas, no geral, a dúvida ela vai ser sempre a partir de uma mínima noção das coisas. E o Sócrates dizia o que essa mínima noção é que eu não tenho aqui agora. Normalmente eu uso o exemplo de um isqueiro. Se vocês acenderem um isqueiro, o Sócrates comparava muito conhecimento como fogo, né? Se você acender um isqueiro, você vai perceber que o fogo está sempre tendendo para cima. Você pode virar o isqueiro, que o fogo continua para cima. Se você virar ele assim, então você se queima. Porque essa chama todos nós temos dentro de nós, só que nós precisamos do quê? Do outro. Nós precisamos de alguém que nos provoque. A palavra provocar é extremamente filosófica. Provocar, antecipar, vocar, trazer algo que está dentro para fora. Sozinho a gente não consegue sentir nem raiva. A gente precisa de alguém que nos desperte para alguma coisa, que nos desperte para a dúvida, que nos desperte para o conhecimento. E aí tem um ponto que eu costumo brincar com os meus alunos, principalmente do sexto ano, que eu falo assim, quando vocês encontrarem alguém que discorda de vocês, vai lá e dá um abraço nessa pessoa, porque com certeza você tem muito que aprender quando alguém não concorda com você. Porque aí você vai ver o ponto de vista dele, ele vai ver o seu, então isso só é possível por meio do diálogo, só é possível por meio do diálogo, tá? Por isso que eu sou fascinado pelo Sócrates. Show! Agora, Borba, voltando um pouquinho para sua vida pessoal, o que não pode faltar na sua vida de jeito nenhum? Bom, eu já bebi do café. Aqui em casa não pode faltar café, porque meu sangue é preto. Eu tomo café o tempo todo e eu tenho uma mania. Eu não vou na minha garrafa mais do que 2 vezes. Tá? Eu só vou na garrafa pegar café 2 vezes, depois o que tiver lá eu tenho que jogar fora e tenho que fazer outro. Então eu faço café sempre, eu faço pelo menos uns 15, eu não estou mentindo, eu faço uns 15 cafés assim, por dia, porque eu tomo muito café. Aqui em casa não pode faltar café. E queijos também, que eu adoro queijo. Né? Combinação boa. Seu lugar preferido do mundo, Borba? Meu lugar preferido? Cara, eu gosto muito de roça. Eu gosto muito de roça, eu gosto muito de mato, eu gosto muito de natureza. Eu prefiro mais do que praia, por exemplo. Eu gosto... É que também, eu sinto que na roça, por exemplo, eu sou muito melancólico. Eu gosto muito de ficar só, eu gosto muito de ficar sozinho também, apesar de... Porque eu gosto muito de estar escrevendo, rabiscando, vendo vídeos. Não sou antissocial. E eu sinto que quando eu estou, por exemplo, minha mãe mora numa rocinha. Minha mãe mora numa rocinha mesmo. E aí, quando eu estou lá, é tão gostoso. Você acordar com aquele barulho. Só que mesmo assim, eu fico lá, tipo, 4, 5 dias, depois eu já quero ir embora. Então, é um contraste ali, né? Eu já quero ir embora. Mas eu gosto muito, se você falar, prefere praia ou campo, eu prefiro campo. Ô Borbinha, e agora me veio um questionamento, né? Recentemente, acho que 2 anos atrás, você foi para o exterior, né? Você foi viajar para Londres. E eu sei que você voltou encantado, que foi uma experiência muito legal. O que você trouxe de mais marcante nessa experiência, dessa viagem, de conhecer uma outra cultura, um outro modo de vida, né? Porque é bem diferente a cultura lá, o respeito, né? As coisas. O que mais te marcou? Olha, foi a minha primeira viagem para fora do país. Eu nunca tinha viajado, então eu passei aí 1 ano juntando grana, porque não é uma viagem barata, né? E a gente ficou em Londres e depois fomos para Paris, assim, sabe? E eu fiquei extremamente encantado. O meu inglês é The Book is on the Table, então você imagina, mesmo sendo The Book is on the Table, eu não como é que fala? Eu não me furtei a sair. O André, por exemplo, como ele ficava dormindo até tarde, eu levantava de manhã, pegava o meu celular, via lá onde é que eu queria chegar e saía no mundo, mesmo falando o inglês. O meu inglês é coisa fantástica. O dia que a gente foi quase assaltado e eu falando para ele, call the police, call the police. O cara entregando as coisas. Mas, assim, foi fascinante, principalmente por conhecer um lugar que eu queria conhecer, que era Londres. Paris foi um presente que a gente acabou conseguindo acrescentar, mas, assim, Londres era um lugar que eu queria conhecer mesmo.
a terra do liberalismo, que é uma teoria política e econômica que eu simpatizo bastante. Então, queria conhecer, queria ir lá, queria visitar o túmulo do Karl Marx, queria fazer um monte de coisa lá. Conheci, fiquei, digamos, admirado com o tratamento lá por parte do pessoal. Coisa que eu não fiquei com Paris, não gostei, sinceramente. Gostei de Paris, não gostei, digamos assim, do tratamento que eu tive ali por parte das pessoas. Tive uma experiência muito ruim ali no metrô, enfim. Mas foi gostoso ali. Notre Dame, conhecendo aquelas coisas, foi gostoso. Mas, assim, em Londres foi fantástico. Assim, você ser atendido desde do aeroporto ali com o extravio da sua bagagem. Porque olha só o detalhe, o retardado aqui, foi a primeira vez que eu viajo para fora. O retardado aqui, o Leandro, o Mauri, a Vânia conhecem bem do que eu estou falando, então o retardado aqui foi levar creatina. Mas eu não queria levar o pote de creatina. Porque creatina, você toma só um pouquinho, né? Aí eu coloquei num potezinho assim. E a creatina, com certeza essa creatina fez a minha bagagem ficar na Colômbia ali, ó. Você ainda passou pela Colômbia. Com certeza. Eu fiquei uma semana ali, aí eu fiquei com a bagagem extraviada e no aeroporto o atendimento deles foi fantástico. Chegou no metrô para comprar os negócios, a moça também atendeu. Olha, Londres foi um atendimento excepcional. Foi muito bom. E conhecer ficar espantado ali com a vida, o modelo de vida que eles levam. Eu nunca tinha visto morador de rua, que a gente vê os moradores de rua, lá é diferente. Eu nunca tinha visto muçulmano morador de rua, por exemplo. Eu nunca tinha visto polícia, assim. Você não via polícia, assim, uma movimentação gigantesca, assim, sabe? Um negócio funcionando. Aí eu achei fascinante. E aí, o aprendizado maior que eu tive, sabe qual foi, Vaninha? E eu lembrei muito de você. São esses presentes que não dá para guardar no bolso, que são os melhores presentes. Viajar. Eu vivo para viajar. O melhor investimento que você faz, porque é um presente que fica guardado ali e é um presente que as suas sensações te trazem ali depois. Então, num belo dia frio você lembra, num dia que está florido você lembra de onde você estava. Às vezes, um aroma de uma cafeteria que você entra, você lembra, que tudo traz na sua memória aquilo. É uma delícia viajar, gente. Ô Borba, conta pra nós uma curiosidade. Você passou mais medo no avião ou no trem? Não, o tonto aqui foi entrar no trem-bala, né? Eu queria conhecer o trem-bala. E aí você imagina, eu entrei no trem e aí eu peguei e falei assim, cadê o cinto? Porque falou trem-bala, eu já imaginava, olha só, gente, eu já imaginava que era... E aí eu falei pro André assim, André, a bagagem vai solta? Não tem nada para aprender, esse negócio vai voar tudo. E aí, a hora que eu entrei assim, primeiro que eu fiquei meio decepcionado, porque eu falei assim, parece um metrôzão isso daqui. É só um pouco maior e tal. Mas aí o André também não tinha andado, né? E ele também não falou assim, não, é assim, assado. Aí depois que eu fui me ligando, não, o negócio vai devagarzinho, pega a velocidade, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei mais com receio do trem-bala, porque a gente, como não conhece, a gente fica pensando um monte de coisa, né? O trem-bala é o trem de alta velocidade? É a mesma coisa? Aí ele tá falando trem-bala, eu conheço como ATGV, alguma coisa assim. Tem uma nomenclatura, é demais. Eu também, quando eu fui pra Veneza, eu fui de trem. Você pisca... Eu acho que esse que a gente foi também, ele era acho que devia ser modelo antigo, porque eu olhava aquele trem e imaginava aquele trem bala do Japão, tá? Aquele negocinho meio futurista. E era meio metrôzão, assim, um metrôzão mais largo, com poltrona. Sujão, né? Sujão. E aí, eu achei o metrô, eu achei uma sujeira, aquele metrô de Paris, Mas de Londres, funciona muito, né, Borba? Perfeito. De Londres, há uma coisa engraçada. O tonto aqui saía sozinho em Londres, né? Então eu peguei lá é assim, tudo no reloginho. Você pega o busão de 2 andares e de repente eu peguei, passou 6 minutos, o ônibus encosta e desliga o motor. Parece que desliga o motor. Eu falei, será que eu estou no ponto final? E agora? O que eu vou fazer? Eu não sabia se estava no ponto final. Eu falei assim, acho que eu vou descer, não vou ficar aqui sozinho, só tava eu lá em cima. Aí a hora que eu fui descer, ele ligou o motor e saiu, porque quando ele chega num determinado local, se ele chegar antes, ele tem que esperar, ele não vai embora. Então, se ele tinha que passar lá 12:05, ele chegou 12:00, ele vai ficar até 12:05 para poder
É vivendo e aprendendo, né? Eu tive uma experiência boa, eu tenho mania de chegar uns minutos antes, né? Aí eu não prestei atenção, eu peguei o trem errado. Eu ia para Verona, eu voltei para Milão, eu estava em Bolonha. Aí, nossa, e para falar italiano? Tive que falar eu não falo nada, você ainda fala um inglês, eu não falava nada, eu tive que usar o Google Tradutor. Aí os caras tive que comprar a passagem que era para demorar 40 minutos. Demorou 3 horas e 50 minutos. Eu tive que gastar todo o dinheiro. Eu só percebi que estava errado quando eu vi lá no Frescarrosa, lá o negócio. Eu falei, ih, acho que estou indo para o lado errado. Mas não tinha lugar para parar. Você queria tornar a Milano. Hã? Você queria tornar a Milano e aí falou, vou voltar para Milano e vou ficar por aqui mesmo. Que nada, eu queria ir para Verona, era 40 minutos, eu demorei 3 horas e 50, cara, e gastei mais 20 euros, fora que eu tive que carregar uma mala que pesava uns 300 quilos, uns 30 quilos, e ninguém queria trocar o euro, eu tinha que pegar o metrô, ninguém tinha só 50 euros, ninguém trocava, só umas aventuras, que pelo amor de Deus... Mas é uma delícia. Mesmo esses perrengues que a gente passa, é uma delícia. Depois que a gente começa a lembrar, é demais. Você quase foi atropelado por ratos ali em Paris, não sei se a torre. Meu Deus, não era rato, aquilo parecia um preal, um negócio gigante, assim, sabe? Muito rato, uma ratazana gigante lá em Paris. Gigante. E eles não tinham. Estava na sua frente, assim, sabe? É que elas devem comer muita baguete, muito queijo e beber muito vinho, né? Eu fui tão feliz quando eu cheguei em Londres. Nossa, sabe a impressão que você tá que você chega em casa? Porque eu tive uns perrengues em Paris. Eu quase arrumei briga no metrô, quase fui assaltado, tomei aquela multa maldita lá no metrô, então eu fiquei muito desapontado ali. Fui muito mal surpreendido ali em Paris, assim, mas... E aí, quando a gente voltou para Londres, foi como se a gente... Sabe quando você relaxa? Assim, não, mas aí chegou um cara no metrô e tentou roubar a gente. Pegou 50 libras do André, pegou os nossos cartões do metrô para poder colocar o crédito, para tentar ajudar a gente. Aí eu vi o cara colocando o negócio e eu falava assim, give it to him. Olha o meu give it to him para ele, para devolver o dinheiro. Aí o cara não entendia, eu falei, my card. Eu falei, no, it's my card. Eu falei, I call the police. E aí, depois, na hora que a gente saiu, que a polícia chegou, o cara saiu correndo, eu tinha pego o cartão do cara. O André até falou assim, você falou que o cara tava roubando seu cartão, você que pegou o cartão dele. Sabia que eu ficando com o cartão do metrô dele. Aí vai tentar passar brasileiro pra trás, pô. Mas aí a gente deu tanta risada depois. É muito legal isso. História pra contar, agradecemos. Os perrengues marcam, né, as viagens. Os perrengues são a melhor parte da viagem depois. E faz parte. Aí você dá muita risada. Pense que isso nunca vai existir na Europa, né? É país de primeiro mundo, né? Só no Brasil que acontecem essas coisas. Infelizmente. E, Borba, só pegando o gancho que você falou aí das viagens. Das viagens é momentos únicos e histórias que nós temos depois para contar, né? Lembranças, né? Foi o que você falou, tipo... Não tem como comprar, não sei o que, não tem onde eu guardar, mas guarda na memória, né? Que é o gostoso, né? Viajar é fantástico. Fantástico. É muito bom. Principalmente quando você vai conhecer um outro mundo, uma outra cultura, sabe? Aí eu fico pensando, a gente tem tanta coisa para conhecer ainda, mas tanta coisa para conhecer. E a gente volta modificado, né? Porque você volta com uma bagagem... Você volta muito mais reflexivo, mais crítico, né? Você fala, por que nosso país não funciona, certas coisas não funcionam dessa forma, né? A gente tem um país tão lindo, as coisas poderiam funcionar tão mais eficientemente, né? E a gente fica assim, fala, puxa, que pena, né? A gente tem tudo e não faz a coisa acontecer da forma que deveria fazê-lo, né? Então, isso é bem reflexivo. Ainda mais no nosso país, que é um país maravilhoso, né? Você vai ver, você nasce coisa no asfalto nesse país, gente. É um solo maravilhoso. Esses políticos que nos deixam mais, digamos assim, putos da vida, né? Mas a gente vai ter que ir trabalhando e trocando para fazer o quê? Nós não podemos deixar de tentar, nós não podemos
achar que a política é uma coisa ruim. A política é uma coisa maravilhosa. Não há como resolver os problemas da nossa sociedade se não for por meio da política. O que esses nossos políticos grandes, São eu e Davi, estão fazendo é politicagem mesmo. Então, é trocar, é alternar, tirá-los do poder, coloca outro, e a tentativa e erro. Tentativa e erro, sim. Mas não desanimar, nós não podemos desanimar, né? Leandro, a palavra está contigo agora. Já dizia, obrigado, Mauri. Animal político, né? Barbinha, queria agradecer aí sua participação aí. Como o Mauri falou, né, você foi o primeiro professor convidado, né? Uma honra para nós. Muito obrigado aí pelas histórias, né? Às vezes a gente, no dia a dia, só bom dia, boa tarde, boa noite, acaba não se falando muito, aí se encontra rapidinho. E aí, tudo bem? Como tá? Mas muito obrigado mesmo. Um prazer falar com você, o máximo respeito por você. E para a gente encerrar nosso quadro Conhecendo Melhor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou um recado para as pessoas que te admiram e gostam dos seus pensamentos. Manda aí. Então, uma mensagem, cara. Olha, eu primeiramente quero agradecer o convite de vocês. Fiquei muito feliz mesmo. Já tinha começado com a Vaninha. Fiquei muito feliz mesmo, lisonjeado pelo convite. Para mim, a vida é sempre um encontro e esses encontros fazem com que ela seja cada vez melhor aproveitada, inclusive. Eu, como mensagem, a minha mensagem seria assim, olha, viva o hoje. Aproveite o hoje, aproveite o que tem do hoje, aproveite as dúvidas que o hoje traz, aproveite as incertezas que o hoje traz, tente aproveitar o hoje. O ontem já passou e amanhã não existe. O hoje é o mais importante. O hoje é o presente. E quando a gente fala de tempo, passado, presente e futuro, presente tem esse nome não é por conta só do tempo, é porque é um presente. Então desembrulha esse presente hoje. Entra nesse presente, desembrulha e seja grato a esse presente que é o dia de hoje. E aí você vai viver uma vida mais aberta às coisas boas que tem para acontecer, e tem muita coisa boa para acontecer. Vai vir muito espinho por aí, mas vivendo e aprendendo e vivendo um dia após o outro. Eu costumo dizer que quando a gente entra no carro, se a gente olhar para o espelho retrovisor interno, a gente vai ver que ele é desse tamanhozinho, né? É porque o passado tem que ser só uma referência. Se você olhar o tamanho do para-brisa, você vai ver que ali para frente tem muita coisa. Mas o hoje é o hoje do amanhã. Então, vivam o dia de hoje. Tá bom? Querido, Barbinha, obrigado, Barbinha. Fechou sua entrevista. Meninos e Ju, amei vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês participem de todas as entrevistas. Vocês estão convidados a participarem de todas as entrevistas com a gente, se assim for da vontade de vocês. E, Borba, eu tenho a sensação que eu ficaria a noite inteira aqui conversando com você. Para mim é uma delícia sempre ouvi-lo e trocar com você. Tá? Eu adoro conversar com vocês também. Fiquei muito feliz de ver os meus alunos aqui também. Ô, Barbinha, sabe que você poderia encerrar do jeito que você sabe fazer muito bem, cantando alguma música que te diz muito. Canta aí, porque a gente adora a sua voz. Não, antes de cantar, Júlia, fala em nome do estudante alguma mensagem pro Borba, representando o estudante do Notre Dame, rainha. Júlia, vai você? Tá bom, eu vou falar primeiro então. Pode ser, tá bom, depois eu vou. Eu vou agradecer ao Borba, porque mesmo normalmente a gente tendo só uma ou às vezes 2 aulas por semana com ele traz muito conhecimento pra gente, tanto pra mim, que marcou a minha vida. Eu vou lembrar do Borba para sempre, porque ele me possibilitou ter uma experiência de vida incrível. E o Borba é incrível, a gente tem um carinho enorme por ele. Obrigado. E eu acho que essa mensagem que ele deixa do presente é muito bom você parar para pensar, né? Que o presente tem esse nome, né? Não é do nada, né? Ele tem aí um motivo, né? Eu acho muito bom, e eu queria agradecer mesmo a oportunidade de poder aqui participar dessa entrevista e de poder perguntar aí de fazer parte dessa série de perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho de todos vocês. Então eu vou cantar um trechinho de uma música que eu gosto muito, que eu quero falar de vida.
Vamos cantar, né? Vai fazer o quê? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Ó, se o bem e o mal existem, você pode escolher. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Mas é preciso saber viver. Ei, cara! Show Adorei de conversar bola! com você. Linda Adorei. entrevista. Amei. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Beijo enorme. Obrigado, hein? Valeu. Beijo. Obrigado, Borba. Obrigado aos alunos também pela participação. Tchau, Valeu. menino. Tchau. Tchau. Encerrando o nosso terceiro episódio, a nossa pequena notável, a grande Vipri. Boa noite. Olá, substâncias! Esta é uma música em homenagem ao professor Borba. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, é o caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. É o caçador de mim. Nada a temer se não o correr na luta. Nada a temer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força de uma procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir